Hoje nós começamos uma série muito especial sobre o nascimento de Jesus. Não vamos focar em repetir a história que você já ouviu. Nós vamos te mostrar algo novo. Por exemplo, por que Jesus nasceu? Quais profecias que anunciavam a sua chegada? Você sabia que o Antigo Testamento apontava para ele muito antes do seu nascimento? Então já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E comenta aqui qual outra história você quer ver ganhar vida aqui no Bíblia Lego. E me conte se você sabia dessas coisas sobre o nascimento de Jesus. Antes de falarmos sobre o nascimento de Jesus em Belém, ou sobre seus pais sobre José e Maria, precisamos voltar para um lugar muito mais antigo. O começo de tudo. O apóstolo João, que foi um dos melhores amigos de Jesus, disse assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Isso significa que a história de Jesus não começou com ele bebê. Ele não começou numa manjedoura em Belém. Ele não começou quando Maria o segurou nos braços. Não. Jesus sempre existiu. Ele é Deus. Ele estava lá quando o universo foi criado. Na verdade, foi por meio dele que tudo foi feito. Mas então surge uma grande pergunta. Se Jesus já existia desde a eternidade, por que ele entrou no mundo como um ser humano? Para entender essa resposta, a gente precisa viajar milhares de anos para trás. Até o Jardim do Éden. Imagine esse lugar por um instante. Um mundo perfeito. Com plantas e árvores cheias, riachos e rios. Nada de maldade. Adão e Eva viviam em paz. Uma paz que nós não conseguimos imaginar. Eles conversavam com Deus todos os dias. Eles tinham um relacionamento direto com o Criador. E tudo o que Deus havia feito era bom. Todo dia no final da tarde, Deus descia à terra para conversar com Adão e Eva. Mas então, no meio dessa perfeição, aparece a serpente. Esperta que mentiu e enganou os dois. Semeando dúvida. Falando exatamente aquilo que Adão e Eva queriam ouvir. Eles desobedeceram a Deus comendo o fruto proibido. E com essa decisão, algo terrível entrou no mundo. O pecado. Deus não pode estar junto com o pecado porque Deus é santo. E talvez você pergunte: mas o que realmente é o pecado? Pecado não é só fazer algo errado. É muito mais profundo. Pecado é quando o coração decide se afastar de Deus. É quando o ser humano pensa que pode viver sem o Criador. É quando a criatura vira as costas para quem lhe deu vida. E quando isso aconteceu, uma quebra enorme aconteceu também. A amizade com Deus foi destruída. A paz se perdeu. A dor, o medo, a culpa e a morte entraram no mundo. Mas aqui, bem aqui, no momento mais triste da história humana, aparece algo inacreditável. Deus não desistiu de nós. No exato momento da queda, Deus fez uma promessa. Uma promessa que atravessaria milhares de anos. Deus disse que viria alguém. Um descendente da mulher. Alguém que pisaria na cabeça da serpente. Alguém que venceria o mal de uma vez por todas. Você consegue imaginar isso? Antes de expulsar Adão e Eva do jardim. Antes da terra conhecer a dor. Antes das lágrimas existirem. Deus já estava prometendo Jesus. Jesus é o plano perfeito que apagaria o pecado da humanidade para trazer a humanidade de volta ao relacionamento com Deus. E isso muda tudo. Porque agora nós entendemos que o nascimento de Cristo não foi um plano de emergência. Não foi improvisado. Não foi porque deu errado no Éden. Não. O nascimento de Jesus fazia parte do plano de Deus desde o começo. Então surge outra pergunta. Toda a Bíblia aponta para Jesus? Sim. Cada história, cada profeta, cada sacrifício, cada detalhe do Antigo Testamento, tudo apontava para ele.
Era como se, a cada página, Deus dissesse: Ele está chegando. Esperem um pouco mais. O Salvador virá. E por que Jesus veio? Essa é a resposta mais importante de todas. Jesus veio para consertar o que o pecado estragou. Veio para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. Veio para devolver vida onde havia morte, esperança onde havia culpa, luz onde havia escuridão. Ele veio para reconstruir a ponte que ligava o ser humano ao Criador. É por isso que quando falamos do nascimento de Jesus, não estamos falando apenas da história de um bebê especial. Estamos falando do Deus eterno, Criador de todas as coisas, entrando na nossa história, se fazendo humano, se tornando um de nós, para nos salvar. E é aqui que começa a nossa jornada. Na próxima parte dessa série, nós vamos ver como Deus foi anunciando a vinda de Jesus, através de profecias, sinais e histórias ao longo de milhares de anos. Porque antes da manjedoura, antes dos pastores, antes da estrela, o céu inteiro já estava dizendo: o Salvador está vindo.